Sejam bem-vindos ao canal Papo de Engenharia. Este canal é o episódio 0. Nosso objetivo é um bate-papo bem aberto, inclusive com participação de convidados. Vamos falar sobre desafios, boas práticas, soluções, tanto no setor da construção civil quanto no mercado imobiliário. Estou aqui com o Vlad, com o Jarbas. Vlad, quer se apresentar e nos apresentar, por favor? Vamos lá. Bom, eu sou o Vladimir, engenheiro civil, formado pela Unip, pós-graduado pela Mackenzie em excelências construtivas e patologias. Atuei aí muito tempo no ramo de alto padrão, construção e reforma. Também tive alguns desafios na indústria, na ampliação da petroquímica de Mauá, na construção de uma fábrica, indústria farmacêutica do governo. E há 7 para 8 anos eu e o Jarbas estamos numa empreitada aí de sócios na empreiteira Anselmo, fornecendo mão de obra aí para várias construtoras super qualificadas, estamos envolvidos em vários projetos bacanas. E a Rodrigues, que está para aproveitar essa nossa expertise de alto padrão, fazendo construção e reforma de alto padrão. O Jarbas, que é meu sócio, está há mais de 20 anos aí de experiência de obra, de altíssimo padrão, chefiou várias obras grandes aí, como a reforma emblemática da Aslu naquela época. Foi chefe dos mestres da cidade de Matarazzo, nós ficamos lá na cidade de Matarazzo há 9 anos envolvido naquele projeto. O Jarbas encabeçou diversas partes daquela obra. E também tá comigo, né? Nesses 7 para 8 anos de empresa. O Ale tem um currículo mais extenso aí. A da idade. Atua já há 30 anos na direção técnica de obra, né? Formado pela Escola de Engenharia Presbiteriana Mackenzie. É pós-graduado MBA na Construção e Fundação pela Getúlio Vargas. Especialista em gestão empresarial pela IEA, Sorbonne Graduate, aqui é a Sorbonne. É a Sorbonne. Formado pelo Conselho Administrativo, pela Fundação Dom Cabral, coordenador da CIE, Inspeções Prediais, ABNT, Normas de Orçamentos, membro do CTQ, que é um Comitê de Tecnologia e Qualidade, coordenador do CT pós-graduação do Sinduscom São Paulo desde 2010. Membro do Conselho Construtivo do Sinduscom desde 2011, atuando como presidente da gestão de 2015 a 2017. Presidente da Compra com SP na gestão de 2009 a 2015. Atuou como membro do Conselho da revista Construção e Mercado. Professor do curso de capacitação de gestores de assistência técnica do Sinduscom São Paulo. Embaixador do CT Jornal do Cliente Pós-Obra 2023 e CT Qualidade e Desempenho 2024 do RCDI Endhets. É isso aí. Vamos lá. Bagagem. Então, a ideia aqui, vamos bater um papo sobre os desafios da construção civil e do mercado imobiliário. Participei de um benchmark lá em redes, que tem um grupo que chama RCDI mais S, que é o de sustentabilidade, e ele fala sobre a escassez e envelhecimento da mão de obra operacional, elevação dos custos da mão de obra, baixa qualificação de arquitetos e engenheiros, aumento dos custos de materiais, complexidade na relação com clientes e contratantes, queda na qualidade dos projetos, baixa disponibilidade de sistemas industrializados, margens reduzidas das construtoras, considerando o risco que assumem da responsabilidade. Então, esses são uns itens que esse benchmark fez. Também gostaria de elencar que muitos não conhecem o ciclo do nosso mercado, né? Um ciclo longo, um ciclo que tem no mínimo 4 anos, que ele vai desde a
prospecção do terreno até a entrega final do produto e, lógico, com a vida útil do produto, pós-obra, essa relação de garantias que a construtora tem e a incorporadora com seus clientes finais. Tem um trabalho do Sinduscon que eu participei, que são as boas práticas. Lá a gente fala sobre a legalização inicial do terreno, que não é fácil. Depois que você faz a prospecção, ainda tem a legalização. Muitos itens você vai comprar um terreno, são vários pequenos terrenos, engloba família, problemas de sucessão familiar. Então, não é simples assim só comprar um terreno. Depois você entra com um estudo de viabilidade técnica, né? Aquele estudo de massa, aquele setor, naquele bairro, aquela região, o que pode ser construído ou não. Tem muito impacto devido ao código de obras. Quando ele está mudando, é um corre-corre para comprar terreno. Quando ele muda, daí é outro corre-corre para aprovar projeto. Então também impacta bastante. Depois a gente foi numa pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado vai falar qual que é o produto que está faltando no mercado, né? Só que naquele momento, o que não sabem é que tem dezenas de empresas participando da pesquisa e falando sobre o mercado. Então a resposta geralmente é a mesma para todos. Querendo atender a mesma situação. Exatamente. Então fica aquela impressão que, nossa, todo mundo lança a mesma coisa ao mesmo tempo no mesmo local. É por causa da pesquisa de mercado, que não é errado. Nem todo mundo vai saber o que o outro também está pensando em construir. Isso também tem um impacto que é um problema grave, né? É a mesma coisa de você abrir 10 restaurantes na mesma rua. Tava precisando de restaurante, mas não de 10. Então é a mesma coisa. Só que aí o vizinho não sabia que o outro estava fazendo o mesmo projeto. Exato. Tem a realização da incorporação, que também leva um tempo, né? Toda a parte legal, envolve cartório, envolve os advogados, que também não ajudam em nada, né? Concepção dos projetos legais. Então são todos os projetos que envolvem não só a prefeitura, mas as concessionárias. Então também é um estudo que você está fazendo um projeto, daí impacta em outro, volta, faz a correção. A elaboração do planejamento e orçamento inicial. A gente fala orçamento inicial porque ali você não está com os projetos executivos, então você não tem um orçamento preciso, né? Então há quantitativo, tudo isso impacta. Sim. E infelizmente muitos valores de venda, né, e de construção para contratação são baseados nesse orçamento inicial, que é um grande problema, né? Daí tem o próprio lançamento comercial, né? Então se faz o lançamento para ver se o impacto do produto é bom ou não. A execução da obra, que é um item pequenininho, mas é gigantesco para a gente, que sofre. A entrega final e o uso e operação do produto. Então, para tudo isso, a gente precisa ter um foco muito grande na governança, porque senão você perde a mão, tem aquele problema de você não saber recuar quando erra, né? Então, na engenharia é muito difícil recuar. Você já foi, não tem jeito, então vamos até o fim, vamos buscar o prejuízo e daí a gente começa a cair nos nossos problemas. Então, a gente batendo no papo inicial, a gente selecionou alguns tópicos para a gente bater e entrar mais um pouquinho a fundo, né? Então tem o atraso de obras, orçamentos estourados, né? Mão de obra nos canteiros. Aí você vai falar bastante, né, Jamas? Isso está difícil, hein? Está difícil. Retrabalho, demanda versus oferta. Então esses 5 tópicos, acho que pro nosso episódio 0 vai bem. Tem alguns números aqui, eu vou passar e daí a gente entra no papo, tá? Então, atraso de obras. O CTE mandou uma newsletter dizendo que mais de 61% das obras do Brasil estão atrasadas. É muita coisa. Então, e a gente sabe que o atraso de obra, o que gera? O Instituto Brasmant fez uma publicação onde lista 7 razões
para as obras estourarem os orçamentos. Então, apesar de a gente falar de orçamentos estourados depois, eu puxei isso porque a gente sabe que o atraso de obra tem um impacto muito forte em orçamento estourado, né? É lógico. Então, eu puxei para eles porque ele fala previsão incompleta de tipos de serviço. Então, modificação do escopo inicial. Isso parece um absurdo, né? Você fez todos os projetos, planejou, vendeu, né? Incorporou, Sim. Vendeu, e mesmo assim tem muita modificação de escopo inicial, tem muitas modificações pedidas por clientes na venda. Estimativa deficiente de quantitativo. Aqui a gente volta naquele ponto que eu falei. Tudo levou para um preço final de venda, né? E esse preço final de venda saiu de um orçamento inicial. E esse orçamento inicial não tinha os projetos executivos. Então, impossível de você ter o quantitativo correto. E o pessoal tem esse problema, né? Você inicia tudo baseado numa estimativa e quer que a parte construtiva depois Sim. bate com a estimativa. É muito difícil. Índice de composições de custos irreais. A gente sabe se a composição de custo é irreal porque, volto a falar, a gente está falando de estouro de obra, mas em cima do atraso, porque tudo gera atraso. Então você não tem o escopo definido, você tem as estimativas deficientes, as composições erradas, então troca método construtivo, não considera esses índices corretos, dá estouro de orçamento, mas principalmente por causa do atraso da obra. Vocês sabem, na mão de obra, né? Você faz uma produção buscando produtividade, que é um item que todo mundo reclama, né? A falta de produtividade, mas a gente não dá base, informação correta para ter essa produtividade. Então a gente erra na base, no princípio. Desperdício durante a execução, então gera o atraso de obra e baixa produtividade, como eu falei, retrabalho, absenteísmo, nossa, essa palavra é difícil, que é o porquê tem tanta falta, né? Então o cara fica doente, daí ele pega um atestado, daí nesse atestado ele está buscando outro trabalho, em outro lugar que ele pediu um bico e vai ganhar um pouquinho mais. Então tem todos esses problemas que impactam no atraso de obra, que é aquela fase. Eu estava com 20 profissionais nessa etapa, no outro dia estou com 17, estou com 15. Cheguei, cortando sua conversa, eu já cheguei a finalizar na sexta-feira com a equipe de 15, 20 colaboradores. Quando chegar na segunda-feira, eu tá com 10. Porque o cara vai por uma proposta muito pequena. Mas ele vai. Não tá errado. Aí a gente fica tentando pegar o colaborador pelo nome, que é a gente trabalhar correto. A gente fica tentando pegar nessa maneira, porque a gente sabe que no mercado tem muitos que nem tem bons empleiteiros, tem empleiteiros que despelam os caras, né? Isso aí a gente fica tentando se apegar na honestidade. Só que às vezes os caras vão por muito pouco. Muito pouco. Eles não esperam a gente conversar, não esperam a gente fazer um bate-papo para ver, a gente explicar qual que é o cenário. E aí a gente acaba tendo que atrasar uma laje, atrasar um contrapiso. Então a gente fica tentando se apegar ao nosso, como é que fala, ao nosso nome. A gente trabalhar correto, passar as coisas certinho para eles. Mas mesmo assim a gente ainda se depara muito com essa situação da gente finalizar uma sexta-feira, chegar na segunda-feira, o cara ter outra proposta. Às vezes o cara nem tem outra proposta, mas ele vai para a entrevista para poder ele pelo menos ouvir, né? Pelo menos ouvir. E aí quando chega na terça a gente já fica esperto. Na quarta-feira, se ele não ir, pode ver que é o exame que está marcado na outra empresa. Então a gente já fica nessa expectativa. Sobre a produção,
A gente fica tentando muito fazer treinamento, fazer umas palestras, tentar criar profissionais novos, que a gente tentar pegar um cara que ele... A gente fica tentando estudar. O que o cara faz? O cara é um cara que ele já pega um pouco na troqueza, a gente já tenta levar ele para meio oficial, para já dar aquele ânimo nele. O cara que já trabalha um pouco de pedreiro, a gente tenta também, ou de carpinteiro, e assim sucessivamente, para tentar fazer profissional. Só que é muito pouco no mercado. Todo mundo teria que se virar para fazer essa qualificação, né? Fazer a qualificação de mão de obra, porque... Pegando nesse gancho, assim, eu escutei outro dia muita reclamação quanto a isso. Então, hoje nós estamos numa baixa muito grande de mão de obra, que a gente vai falar sobre a mão de obra nos canteiros, mas também é um problema, do jeito que você está falando, que as pessoas só pensam nisso quando a demanda está muito alta e você tem baixa mão de obra, né? O mercado ele não se prepara para baixa, né? O ciclo da construção civil e do mercado imobiliário é muito sazonal. Então, quando a gente está em alta, a gente está reclamando. Quando a gente está em baixa, a gente abandona esses colaboradores. Né? A gente já teve épocas de a gente, para fazer uma entrevista, para pegar um carpinteiro, um pedreiro, a gente ligava para vinha 3. Nossa. Hoje a gente liga para 5, 6 e fica até 9, 10 horas e ele não aparece. E reza para que ele vir, né? Reza para que ele apareça e ele não aparece. Entendi. Aí você liga para ele já não te atende mais. E você acha que isso daí também tem a ver com a falta de continuidade? Porque, né, outro dia eu vi uma pesquisa, na verdade foi uma entrevista, o CEO da iFood falando que ia roubar toda a mão de obra da construção civil, né? Então você vê, o entregador ele ganha menos. Sim. Mas ele tem uma continuidade. Então, o que acontece? Muita gente, principalmente nessa pandemia, se viu desempregado, né? Sim. Não foi, muitas empresas não segurou as broncas. O que acontece? O cara tinha garagem, botou para vender capinha de celular. Eu conheço carpinteiros bons, cara, profissionais, que hoje ele não volta mais pro mercado, porque ele não quer, porque ele vendendo capinha, ele vendendo, sei lá, qualquer tipo de coisa, ele tá sobrevivendo. Tá Só dando que o uma mercado continuidade, né? Só que ele nem sabe o que tá o mercado, como tá bom. Então tá o momento bom dos caras ganhar dinheiro, eles não querem nem se informar dessa situação. Até antes da pandemia, acho que na recessão que nós tivemos aí em 2016, 2017, quando deu uma caída na mão de obra civil, a mão de obra em si migrou muito para outras áreas. E não volta mais. Não volta porque ou deu certo ou porque é diferente. É o que você falou, tem continuidade, ou tem um ambiente mais salubre, etc. Então nós perdemos muito. Essas soluções que o Jarbas está falando são soluções dadas em canteiro. E é o que você falou, tratar já quando nós estamos com problema. Então tem muita coisa na construção que nós percebemos, a gente que vive ela e estuda, que a gente perde numa velocidade muito maior do que se investe. Sim. Então, desde a substituição da mão de obra ou da capacitação e das novas soluções. Não adianta a gente continuar trabalhando com a construção tradicional, com estrutura de concreto armado, vedação de bloco cerâmico ou bloco de concreto, sendo que nós estamos perdendo a mão de obra, nós estamos perdendo material, nós estamos perdendo o transporte horizontal e vertical, porque tem muita coisa que anda ao contrário. Então a gente precisa evoluir antes do problema, todo mundo. Empresa, eu vejo o seguinte, por exemplo, a gente já teve problema em obra que o funcionário não pode carregar um saco de cimento nas costas, né? E é um ganho isso é um estudo que foi feito. Ergonomicamente ele não deve carregar, eu não sou a favor que ele carregue. Só que as indústrias continuam fazendo um saco de cimento de 50 quilos. Então eu não tenho opção. Ou a indústria faça o saco de cimento de 25 kg que ele possa carregar, ou a indústria dê solução de transporte
de carga dentro da obra. E que não pode ser só o tradicional, não pode ser a cremalheira que quebra todo dia, né? Então, esses itens que a gente fala, né? Vamos até falar sobre um pouquinho de mão de obra, que a gente está entrando, que você vê que tem um impacto muito forte no atraso. E tudo que é o atraso também gera o estouro da mão de obra. Mas você vê que o mercado ele trabalha só na corretiva, né? Isso. Ele não trabalha na preventiva. Ele só vai atrás do problema quando a dor acontece. Mas quando você está num período de vacas gordas, como se falam, Sim. né? Não, ninguém vai atrás. Eu tenho um estudo aqui falando sobre mão de obra, que a gente entrou bastante nesse item, que é a média etária. Tem um estudo do Autodoc, que por causa das catracas eletrônicas, eles têm esses dados, que falam que a média etária hoje nos canteiros é de 42 anos. Então, esse estudo foi comparado há 10 anos atrás e a média etária era 32 anos, ou seja, são os mesmos colaboradores. Então, a gente está passando por uma fase de 10 anos que você não tem atratividade, você não tem colaboradores novos, né? E tem uma busca grande. O nível aqui de absenteísmo da construção civil é muito alto. Ele beira de 1,5% a 3%. Então, é aquilo que falou, tem muita falta. Eles faltam por vários motivos. E um deles é ele tá buscando a cenourinha do outro lado da rua. Então é um negócio muito interessante. Então essas faltas injustificadas, problemas pessoais também, a gente passou por uma pandemia, né? Então ainda está tendo, várias famílias estão com problema, né, interno em casa, por causa da pandemia, as crianças que perderam as aulas, então a gente não pode esquecer que o nosso colaborador também é um pai de família, uma mãe de família, né? Tem diversos motivos para essas faltas ali, e infelizmente tem motivos banais, ridículos. E eu não estou aqui para falar da mão de obra direta como se fosse uma mão de obra... O problema do Brasil é a mão de obra, porque a gente encontra isso na mão de obra técnica também. Então, nossas mãos de obra de engenheiros também têm o mesmo falhas, mesmos defeitos, também faltam por motivos banais. Então, não estamos aqui para crucificar a mão de obra, nós estamos aqui preocupados com o seguinte, que não está tendo essa renovação, essa renovação não tem. Assim como várias outras profissões, né? Sapateiro, costureiro e tal. Mas há uma maneira de atrair. Se você ir para uma construção mais industrializada, uma construção mais limpa, dá para você atrair essa nova geração. Então nós precisamos evoluir com isso também. Então, a mão de obra não é o vilão. É o cenário que se pôs, que nem nós falamos, desde a escassez que ela migrou, desde a falta de renovação, da falta de profissionalização, da mudança de alguns projetos e não da especialização dessa mão de obra. Então, são problemas culturais e que envolvem todas as classes. Mas teria que as construtoras, elas tinham que saber também desse cenário, que nem todas sabem. Você chega em algumas reuniões que a gente tem, que a gente vai falar sobre a produção, por causa que não aconteceu, eles não entendem que colaborador dá atestado, outros, você conta com ele naquele dia, quando pensa que não, ele pega um atestado de 15 dias, outro vai para fazer exame em outra empresa, e até a reposição. Por exemplo, nós temos um ciclo, nós tem a entrevista, tem correr atrás no mercado para achar o colaborador, depois nós tem que voltar, mandar o cara para exame, treinamento, depois do treinamento tudo vai para a construtora, para daí a construtora, que tem delas que é 48 horas, para provar a documentação dele, marcar a integração, para depois a gente repor ele de volta no canteiro de obra.
Então é um ciclo que Para recuperar, né, um atraso é muito então, difícil. só de um colaborador que acontece isso, a gente perde aí seus 10 dias sossegado, tranquilo, sem. E aí não tem esse conhecimento, sabe? Porque não depende da gente. Eu acho que tinha que ter aquela verificação. Putz, foi um erro da empreiteira, foi um erro da gestão que não teve um diálogo com o cara, não teve isso. Não tem esse reconhecimento. Até porque a pessoa compra o apartamento, ele também não vai, Vai esperar. ele não vai esperar, ele não vai querer saber de todas essas desculpas. E não é uma desculpa, é o que é a real mesmo. Porque você não tem ninguém na prateleira. A partir da hora que você tiver um colaborador na prateleira, toma cuidado, porque não tem como. Não tem como você pagar um pedreiro. Tem construtoras que o cara falta hoje, traz um atestado de, sei lá, 2 dias, 3 dias. Cara, mas cadê o outro para repor? Não tem como. Sim. Não tem como. Às vezes a gente consegue. Por quê? Às vezes já tinha um cara meio ansioso em algum local que a gente consegue fazer essa transferência. Mas quando não tem como a gente repor. Porque até a gente fazer o ciclo de ir ao mercado, buscar esse colaborador, fazer treinamentos, fazer tudo, toda a homologação correta dele para ele vir para o canteiro, o outro já voltou do atestado. Mas isso também a gente pode colocar como um problema de mercado e que não tem a retroalimentação. Então existe um fato, né? Isso é um fato, não Sim. existe mão de obra na prateleira que você fala, existe essas faltas que é comum em todo o mercado, inclusive se você levantar o número de colaboradores que tem no canteiro, faltar 10% naquele período não é nenhum absurdo. Mas isso não retroalimenta na parte de orçamentos, de suprimentos, de contratação. Então o pessoal também, eu lembro na época que você fazia a compra de material e depois na compra de material o mercado a indústria começou a se adaptar com prazos maiores para entrega. Então você tem um problema de espaço. Esse espaço é estoque. Então as indústrias diminuíram o estoque delas e para diminuir o estoque ela precisa de mais prazo. Então você faz uma compra, eu lembro, você comprava cerâmica com uma semana, passou a ter 45 dias até 90 dias para entrega. Isso. Então a engenharia tem que se programar para isso no planejamento, porque se ela não planejar da maneira correta, impacta no atraso de obra. Então não é hoje o planejamento que eu sinto, que o planejamento que foi feito com materiais ainda não está sendo feito na parte de mão de obra e de serviços, né? De você fazer uma contratação com mais tempo para discussão, preparação, né? Então toda a exigência legal, trabalhista de homologar um colaborador para entrar no canteiro, que tem que ter, né? Você estava comentando sobre, antigamente não tinha, né, o técnico de segurança em todas as obras. Hoje tem, Sim. porque precisa até, é um ambiente de risco, né? Ninguém pode entrar na obra sem ter o treinamento, a preparação correta nas NRs todas. Inclusive nessa parte de tratamento, eu sei que algumas consultoras têm esse tratamento da homologação do colaborador dentro da própria empresa. Então esse colaborador já foi treinado, quando ele vai entrar no outro canteiro, tem a documentação toda dele que não se perde. Antigamente se perdia, ficava na obra. Hoje vai para outra. Eu já sei que algumas consultoras têm trocado essa informação para ter esse ganho, né? Então você tem um ganho. Aquele colaborador já foi treinado na tua construtora, para que eu vou treinar tudo de novo na minha? É uma confiança entre construtoras. Então, isso é interessante. Nesse caso, até no atraso de obra, que a gente fala de produtividade, né? A gente vê que a preparação da mão de obra de uma maneira correta. E a preparação e homologação vem naquele item que você conversou comigo outro dia, Vlad, sobre eles entenderem o custo real que tem um colaborador, né?
tudo que você tem que levantar. Esse é um item interessante, você podia falar, porque o pessoal não tem noção do impacto do que não está na produção do canteiro tem sobre o custo da mão de obra, né? E que aumenta cada dia mais. Antigamente você ia fazer o cálculo do custo de um funcionário, você colocava o salário dele e os tributos. E hoje a gente tem muito mais. Fora o salário, FGTS, INSS, férias, 13ª, alimentação, transporte, entra a Sinduscom, que é para ele poder usar um dentista, um oftalmologista, um médico. Seconce, né? Isso. E o Sintracom, que é o sindicato dele. Aí tem a parte de treinamento, que a parte de treinamento tem um período, então a cada 6 meses é renovável, então você investe num treinamento, num funcionário que às vezes não dura, que já você falou, contrata na sexta e demite na segunda, mas mesmo que fique, isso custa e é renovável a cada 6 meses. Tem os consumos de EPI, que a gente foi aprendendo. No começo a gente dava um preço e considerava que ia dar o EPI para o funcionário. Depois nós descobrimos que ele usa uma luva a cada 3 dias, o capacete dele dura 1 mês e meio, que a bota dura 3 meses, cada jogo de uniforme que ele tem que ter 2, dura 2 meses e meio também. Se você tem um profissional especializado que nem um marteleteiro, ele tem que ter uma luva anti-impacto. Ao fazer uma laje, todos eles têm que estar com cinto paraquedística, e que é um cinto que custa R$600 no mercado. Tudo isso é custo agregado, que a gente tem que dividir. A hora que você coloca isso aí, dá cerca de 1,9 o custo dele. Custo, né? Nós ainda não entramos nos tributos, notas fiscais, ganhos e obras especializadas, obras diferenciadas, que hoje nós temos um monte. Aí a gente vai para a obra que tem padaria na obra, a gente vai para a obra que tem toalha esterilizada na obra, que é a gente que paga, obra que tem taxa de condomínio, obra que tem catraca, que é custo também do empreiteiro, obra que tem bafômetro, que é custo do empreiteiro também. A gente tem que manter um canteiro, parte do canteiro é custo nosso. Então, a construtora fornece o espaço, a gente entra com os armários, estufa. Então, quando você distribui isso, a vida útil desses materiais, desses treinamentos, desses EPIs, na mão de obra, com todos esses problemas que a gente tá colocando, o custo fica altíssimo. Então é difícil de você conseguir convencer hoje em dia as construtoras desse custo. Mas a gente pode abrir, a gente pode fazer junto esse preço porque ele é real. Ele é real. E outra coisa, que nem o Jarbas falou das soluções que estão sendo dadas dentro do canteiro, uma das soluções que precisa, que nem sempre a gente tem conseguido, é premiação. Então a gente precisa, não posso pagar um salário de carteira, eu tenho que fazer um pacote. Se não é uma laje que dá um volume para um funcionário que está trabalhando empreitado, eu tenho que oferecer o mínimo possível para ele ficar, porque senão ele vai para o outro. Então o custo da mão de obra é um desafio enorme, enorme. Então, mesmo com tudo essa mudança, né, de como era antigamente para hoje, mesmo assim é muito difícil ter atratividade, né? Eu acho assim que o nosso colaborador ele não enxerga, né, o quanto foi desenvolveu, o quanto melhorou e o que ele pode ter de ganho futuro, porque na verdade assim, quando você vai contratar um colaborador, você diz para ele quanto que ele vai ganhar, mas eu acho que falta também, daí eu tô a ideia até perguntando para vocês, se fica claro os benefícios que ele tem, continuidade, a empresa ela abre assim a estratégia dela, olha, nós temos uma estratégia esse ano de faturar tanto, quer dizer, nós vamos ter tantas obras, nós estamos orçando tantas obras, nós estamos buscando, então daqui vai para lá, para ele enxergar um futuro na companhia, que nem você falou, eu tenho que dar alguma coisa a mais para ser atrativo, né?
mas essa atratividade está clara para ele? Eu acho que não está tão clara. Então, o Jarbas até citou isso no começo. Dar o a mais estava difícil, porque que nem eu falei, com todos esses custos, para você vender esse custo e ainda vender o a mais, é quase impossível. Então, dar o a mais está difícil. E o que a gente mais tem conseguido fidelizar a mão de obra é com isso que você falou. É com fugiu a palavra, com a moral. A confiabilidade da tua empresa, né, no mercado. Isso, exatamente. Então, eles já sabem que hoje a gente é uma empresa que respeita o funcionário, prioriza, os pagamentos dos funcionários são feitos em dias, passamos por dificuldade como qualquer outra empresa, mas eles são sempre prioridades. Não falhamos, o que é combinado é cumprido, não deixamos faltar EPI, não cobramos nada do funcionário. Tem empresas por aí que o funcionário é responsável por tudo, até pelo uniforme dele, pelos EPIs. Não é o nosso caso, são super respeitados. Os nossos mestres, nossos encarregados recebem treinamentos periódicos sobre produtividade, sobre qualidade e sobre gestão de pessoas, como a gente espera que eles tratem os funcionários, liderem com os funcionários. É claro que é obra, é claro que é trabalho, é claro que ninguém tá ali para se divertir, tá todo mundo ali para ralar, né? As entrevistas todas são tudo comigo, né? Sou eu mesmo que faço. Tá. Mesmo que tem muitos colaboradores que ele mesmo fala, não, mas eu já vi falar da empresa, pode só marcar um exame que eu vou. Não. Prefiro que você venha aqui e eu vou te explicar por quê. Nós vamos te explicar, eu e você, um olhando para o outro. Na hora que eu passar na obra, se tiver alguma coisa diferente, você pode me chamar de mentiroso. Já para quê? Para trazer uma confiança pro cara. Isso é importante. Porque senão o cara vai falar, não, mas foi acertado por telefone, não foi até em ligação, não foi em mensagem. Então, eu não sabia. Então a gente vai lá e chama o cara e faz Isso é interessante você esse bate-papo. Porque um dos princípios da liderança servidora, que tem no livro até Capitalismo Consciente, muito interessante, ele fala dessa parte da postura, da presença, da empatia, que você tem esse trato com o seu colaborador, né? É um carinho, até ele fala do amor, porque você está demonstrando para ele que, apesar de ser um negócio, você está fazendo uma tratativa empresarial, contratação, mas você está preocupado. Tem um item que fala muito sobre o propósito, né? Dizem que é um problema que nós temos com a nova geração, que se ela não enxergar propósito na companhia, ela não fica na companhia. Então, tem muito aquela reclamação, ele vai embora por um valor menor, mas a falta de propósito é interessante. A que veio a empresa? Qual o objetivo dela? O objetivo dela tá claro? É só ganhar dinheiro? É fazer algo melhor? É ter um produto com mais qualidade? É prestar um serviço decente? É ter essa empatia com o colaborador para eles confiarem no meu nome? O pessoal fala que é engraçado, né? O mundo é enorme. Não, o mundo é pequeno, redondo e gira, né? Então, o que você faz, pode crer que tem alguém sabendo. Eu tento lidar com a maior transparência possível. Explico os benefícios que ele tem. Tenho esse diálogo. Pergunto se o cara tem alguma dúvida. Se ele tem alguma expectativa de crescimento. O que ele quer ser daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Importante saber, né? Porque aí que o cara quer crescer, tento procurar saber qual é a área que ele mais tem interesse, o que ele mais produz. Porque às vezes o cara, por exemplo, é pedreiro. Pô, mas você não vai perguntar qual é a área melhor dele? Porque às vezes ele atua grande, numa né? área, ele atua numa área que eu vou colocar totalmente ao contrário. O cara é bom para contrapiso. Eu vou lá e coloco ele para reboco. Ele não vai produzir nada. O cara é bom de alvenaria.
Aí eu vou botar ele para contrapiso. Onde é que vai a produção desse cara? Então eu tento sempre tentar focar qual é a área que ele mais atua. E eu pergunto para ele. Tem cara que já chega e já fala assim, ó, eu faço isso, isso e isso. Mas por quê? Mas eu faço de tudo. Eu falei, não. Porque sempre é bom a gente saber qual é a área que você mais gosta de atuar. Entendeu? Porque Isso. quando é uma área que você gosta de atuar, você vai produzir mais, porque você está contente. É verdade. Agora eu te coloco justamente naquilo que você não quer. No mais chato, né? Pode sair você na sua produção, eu não posso nem te cobrar. É Entendeu? que Porque não é a tua área. falam que assim, trabalhar já é difícil. Trabalhar no que você não gosta, então, Aí daí, fica mais difícil ainda. e daí a pessoa ainda quer produtividade, Entendeu? né? Então eu tento puxar ele sempre para entrevista, para a gente ter esse bate-papo, para poder deixar ele falar o que ele quer fazer. Às vezes a gente fala assim, putz, mas não é isso que eu preciso. Tá, eu tenho isso. Ou seja, você vai explicar para ele, falar, ó, eu tenho essa área agora, no momento, mas tem uma tal obra que vai entrar nessa área que você precisa. Aí fica mais fácil, porque o cara já vai sabendo. Só que tem caras que ele tem a cerimônia dele dizer, ó, eu só sou bom de contrapiso. Putz, eu tenho um cara aí que quando ele chegou lá, ele falou, eu vou falar isso porque eu brinco com ele. Ele falou, cara, eu só sou, eu faço de tudo, mas sou bom no contrapiso. Olhei pra ele assim, eu falei, rapaz, será mesmo? É. Cara, Aí dá ele é produtividade. procurado. Todo lugar, toda obra que ele vai, a qualidade, produção, você não vê ele reclamar de nada. Teve frente pra ele, Ele é isso faz. que ele quer. Entendeu? Então, e esse item, até perguntando pro Vlad, é uma coisa que não pega só na mão de obra operacional, no colaborador da operação, é também do engenheiro e do arquiteto, né? Porque a gente tem uma área, assim, você vai fazer engenharia e arquitetura, o leque é tão grande, né? Você Sim. pode fazer tantas coisas e descobrir o que você gosta e no que você é bom, o que você é produtivo é muito difícil. Então, essa parte também é importante, né, Vlad? Porque a pessoa sai da faculdade bem cru, né? É. E eu tô achando que falta pouco, falta especialização. A gente teria que se aproximar um pouco da medicina. Você se forma e depois você se especializa. É o conselho que eu dou para muitos que estão querendo ingressar na engenharia. A engenharia está muito competitivo, está até injusto. Você tem que procurar uma boa universidade para ter uma boa formação acadêmica e tem que se especializar. E essa especialização nós vamos ter retorno dentro da obra. Porque a gente falava sobre atraso de obra, falava sobre planejamento, então hoje tem N ferramentas, né, para você fazer o planejamento. E esse planejamento tem que ser execuível e ele tem que ser retroalimentado, que nem você falou, senão não adianta nada. Então eu vou fazer um planejamento, eu tenho 10 mil metros quadrados de alvenaria e eu preciso que isso seja feito em 10 dias, é 1.000 por dia, pô, é fácil. É fácil, mas eu tenho canteiro de obra para receber 13.500 blocos. Eu tenho mão de obra para isso, fora os 13.500 blocos, eu tenho como receber argamassa, eu tenho como Tem estocar, espaço? como subir, não tem. Hoje em dia os canteiros de obra estão cada vez menores. Eu tenho fornecedor que está entregando isso porque está todo mundo saturado, entregando para todo mundo. Então o planejamento, por mais técnico que ele seja, se ele não for execuível, se ele não for retroalimentado com os coeficientes atuais, não adianta. Nós falamos sobre custo de mão de obra e que nem diriam aí os 20% dos 20%, o custo da mão de obra está alto e a produção está bem mais baixa. Então, se você não levar em consideração que um pedreiro que há 10 anos atrás fazia 100 metros quadrados de contrapiso e hoje ele só faz 35, não adianta nada. Então, se eu fizer um planejamento para 100 metros quadrados por homem, né? Homem, hora. Não vai funcionar. Então, a engenharia, a arquitetura precisa especializar para acompanhar essa mudança do mercado. Tanto da mudança dos empreendimentos, quanto dos materiais, quanto da mão de obra. Aprovaram aí que agora os prédios poderão ser mais altos, vão ter prédios cada vez mais altos. Se a gente ficar
tentando fazer fachada de reboco aí em prédio de 50, 60 andares, você imagina. É insano. É insano. Então, se não tiver um sistema de fachada diferenciado, nós não vamos ter nem mão de obra, nem material e não vai acompanhar. Precisamos estar à E nem frente. prazo, né? E Porque nem você prazo. faz um estudo e daí gera atraso de obra. É. Um outro item também que queria falar com vocês que estão ali de frente tem um estudo lá dentro da India que a gente vê muito as patologias e os problemas. E no estudo de causa raiz desses problemas, apesar da maioria dos problemas que nós estudamos serem no pós-obra, a gente busca a causa raiz que pode ser até desde a compra do terreno errado, que gera um problema futuro, né? Que passa por projeto, por gestão. Um dos itens que peca bastante, inclusive aumentou demais, que é na parte de insatisfação do cliente, que impacta direto no atraso de obra, porque se você atrasou a obra, o produto está maravilhoso, mas o cliente já está estressado, né? É retrabalho. A gente tem no estudo lá, fala que 21% do custo da obra você perde em retrabalho. Então, acredito que se a gente trabalhar melhor a produtividade, não focar na produtividade, em produzir mais, mas se você produzir melhor sem ter retrabalho, você já ganha 21% de produtividade. Como que está essa parte? Que também é um impacto interessante de você pôr qualquer colaborador para fazer qualquer serviço, né? Ele é um oficial. Então, ele é oficial, ele pode ser qualquer coisa? Não. É um especialista, ele produz melhor naquele serviço, tanto a produtividade como não ter retrabalho. Né? Alexandre, que nem a gente vinha da época nós já vem de alto padrão, né? Nós fizemos muito alto padrão. Tanto eu como o Vlad também, nós era de alto padrão. Eu antigamente, como mestre, o que eu fazia? Às vezes eu não dormia de noite porque eu ficava pensando no que eu ia fazer no outro dia. Estudava o projeto, porque alto padrão, você sabe, é detalhes, né? O arquiteto, ele vem com a painel dele, ele vem com o projeto dele, e você tem que se enquadrar naquele projeto. E não existe você ficar mudando coisa de 2 centímetros, para eles faz muita diferença, entendeu? Para eles faz muita diferença. Então, o que eu fazia? Às vezes, o final de semana, depois que eu chegava do trabalho, eu fazia protótipo, eu fazia qualquer coisa para quando o arquiteto chegar, o pessoal da engenharia, o próprio colaborador, ele não ia perder tempo. Tá. Ele não ia perder tempo, porque ele já tinha o protótipo, ele já tinha tudo preparado e eu já tinha estudado isso antes. Planejou Hoje não. tudo. Hoje você vê o cara chegar, aí na hora que o cara vai pegar o projeto para tentar te explicar junto. Aí você vai estudar junto com o pedreiro. Ou seja, a produção, se você ainda vai explicar para o pedreiro, você vai tirar dúvida junto com o pedreiro na hora, aí você vai descobrir que não dá certo. Aí você vai esperar outra... Tem a probabilidade da erro enorme, né? E dar o retrabalho. Esperar outra época de reunião. Então, eu fazia muito isso. E eu estudava isso antes, fazia protótipo. Mas você sabe que você está falando do alto padrão? No alto padrão é o minimalista, né? É o detalhe. No baixa renda, né? O econômico, daí já é o desaforo. O dinheiro, você sabe, o custo é bem menor, o prazo é mais curto, porque para a obra sair mais barata, você faz num curto espaço de tempo, né? E dá um volume maior. Então, volume grande, prazo menor e num custo mais baixo. Então, também não tem desafio, né? Mas o alto padrão, Alexandre, ele é bem complicado, porque você vai mexer com clientes muito detalhistas, né? Mas daí, é o que você falou, né? O especialista, vocês dois falaram bastante disso, né? Ser o especialista. Alto padrão é do alto padrão.
quem não é do alto padrão, que é da baixa renda, fica na baixa renda. Então não dá para trocar também, porque dá esse Então, problema, é É, verdade. Só a que gente o cara- gostava muito de trabalhar com especialista. né, O Rogério? cara, quando você é um cara bem especialista, bem detalhista, quando você vai para o baixo padrão, você produz mais. Porque aquele cuidado concentrado, você relaxa mais e você produz mais. Tá. Porque o alto padrão, cara, você vai mexer com coisas muito caras, então te leva aquela preocupação. Putz, eu não posso errar. Não posso errar. E você trabalha com clientes que entendem muito. Tinha cliente que você chegava lá, a gente fazia painéis de couro, fazia travertino, romano, tudo, fazia as mansões que quando o cliente chegava, para nós estava Perfeito. perfeito. Ele ia lá e achava um detalhezinho. Entendi. Ele achava detalhe. Tinha cara que ele queria calafetar o furo do travertino com um pó de ouro. Então, difícil. clientes que você tinha que lidar e a gente sabe muito bem isso. Hoje a gente ainda tem a gente tem a engenharia e a gente sabe fazer isso. Só que nós trabalhamos de todo lado. Então, mas para Mas- buscar a qualidade que vocês estão falando, e que nessa busca da qualidade, da perfeição, infelizmente gera retrabalho, porque se não tiver perfeito vai ter que refazer. E é um custo Daí alto. tem o estouro do custo, que não foi considerado, né? O retrabalho, e nem o atraso, né? É, mas respondendo ao que você falou, que a gente tem sentido sobre o investimento nessa parte do retrabalho, já que é sabido que 21% é gasto com isso, a gente atende excelentes consultoras, né, James? Sim. Excelentes mesmo, são ótimos clientes e são consultoras muito técnicas. A gente poderia citar nomes aqui, mas ia acabar esquecendo de alguém. E o que a gente nota é que sim, cada vez mais é criado um manual de boas práticas, como você inicia o serviço, como você faz a ficha de verificação, um arremate de impermeabilização. Então, o problema que aconteceu volta. Só que ainda sofre muito com a mão de obra, não a mão de obra agora direta, mas a mão de obra técnica. Às vezes o fiscal, que é o responsável por pôr em prática todo esse estudo que a engenharia fez, não é o melhor profissional e acaba passando. Tá. Então, sim, existe um investimento, a gente percebe, trabalha junto com eles, mas ainda tem muito que tem que impor para isso funcionar. Esse manual tem que ser realmente retroalimentado. Retroalimentado já foi falado várias vezes aqui, né? Tem que ser realmente retroalimentado e tem que ser aplicado dentro de obra. Porque você ter um problema num empreendimento hoje, esse mesmo problema você não pode ter no outro, já que você trata a causa raiz. Você sabe que é interessante você estar falando, porque eu vejo várias empresas hoje indo numa vertente de unir o departamento de assistência técnica com o departamento de qualidade, para garantir que esses problemas não ocorram novamente. Então é aquela ideia da indústria, né, na linha de produção, quando tem uma falha, faz o estudo dessa falha para ela não ocorrer novamente. E o que a gente tem visto muito é que essa falha só é verificada no final, né, depois que o produto é entregue, não tem retroalimentação, ou seja, a falha vai ocorrer novamente. Quando tem retroalimentação, ela é feita sem um estudo profundo de causa raiz. Então você vai direto numa causa. Então, vazou o flexível, é um problema de material, ou é um problema de mão de obra. E você não estuda se é um problema de material, se é um problema de mão de obra, se o material foi uma deficiência no momento da compra. Então, comprou o material errado, não vai culpar o material. Ele foi utilizado da maneira errada. A falta de informação sobre a descrição do material, estava no projeto, não estava no projeto, é um problema de projeto. Quem contratou o projeto não verificou isso, então é um problema de gestão. Então, se você não faz um estudo correto de causa raiz, você não consegue realmente eliminar
todas as falhas, porque apesar de ter um problema só, você teve várias falhas que ocasionaram aquele problema. Se você tratar uma só das falhas, Sim. o problema vai voltar porque as outras falhas ainda continuam. Então, é interessante nessa parte de retroalimentação que você fala e na parte da qualificação, né? E a capacitação desses profissionais. Será que o profissional que está analisando esse problema, ele realmente é qualificado o suficiente para fazer uma boa estudo de causa raiz, verificar o problema, implantar? Será que ele tem força para isso? Será que ele tem propósito para isso? Ele sabe até o porquê que ele está naquilo? Porque eu trabalho muito com o pessoal de assistência técnica e a gente até brinca aqui. São todos bombeiros. Você é acionado na emergência, né? Então você sai com a sirene ligada. Sim. E você tem que resolver o problema. Você não tem que verificar o que ocasionou o problema. Você tem que ir lá solucionar e vai embora porque você já gerou estresse para o seu acho, cliente. Alexandre, eu acho que não tem, acho que não querendo agredir, menosprezar a mão de obra, mas raramente o encarregado hoje, ele faz um relatório do que ele errou. Ele não faz, porque o certo era fazer. Para quê? Você fazer para que você não faça mais. Não erre mais, né? Entendeu? A melhor coisa de você não voltar pro que era é você lembrar do passado, né? Então, Fala que você é inteligente se você aprender com seus erros. Se você aprender com erros dos outros, Entendeu? você é um gênio, né? Por exemplo, se você faz hoje você constrói um prédio, aí você faz um monte de jardineira, faz tudo, e dá um vazamento. Pô, por que deu esse vazamento? Será que foi erro dele, foi erro técnico, é erro de projeto, quem errou, por quê? Não é para procurar para acusar, mas sim para ele dizer assim, putz, não vou acontecer mais. Antigamente você fazia um prédio, o caimento, quem fazia era você. Então você exagerava no caimento. A água nem chegava a parar, então ela não tinha como ter vazamento. Hoje, todo o jardim que você faz, ele tem vazamento. Então, eu acho que a mão de obra hoje, os próprios encarregados, mestre, eu acho que eles não estão tendo, não todos, né? Não vou generalizar, mas a maioria não está tendo a humildade deles dizer, putz, eu vou estudar onde eu errei, cara. Porque acontece isso daí, a gente fica errando, e aí vai lá, conserta, só que aí o cronograma, ele não para. Ele não para, ele dá sequência. E aí acontece isso, de ter atrasos de obra, ter retrabalho. Então, a gente precisa voltar a se preocupar com isso. É que nem o Vlad falou, é tentar voltar a estudar de novo para poder a gente achar onde que está a causa raiz, né? Eu acho que a gente tem tudo na mão para evoluir muito na engenharia, cara. Criar especialistas, pegar um problema e fazer uma solução. Nós estamos formando muito engenheiro, muito. Cada semestre, várias faculdades aí formam não sei quantos mil engenheiros. Tá ficando muito competitivo, pouca vaga. Então a chance é de cada um se especializar. E aí a gente ter dentro da obra especialistas em cada atividade. Então, se você for executar e receber um bom projeto de impermeabilização, um bom projeto de caixilho, que prevê o escoamento da água, para onde vai isso, se vai para a fachada, se vai para a drenagem. Nós temos tudo para dar certo, cara. Só precisamos evoluir. Mas você sabe que eu fico pensando assim, nós os três aqui somos empresários, né? E a gente corre atrás do prejuízo. E infelizmente a grande maioria do tempo que a gente perde é na sobrevivência. Sim. Os colaboradores, os profissionais que estão no mercado, infelizmente a maioria também corre atrás da sobrevivência. Então, o que tem hoje são profissionais, né, que de alguma forma o colaborador operacional ele aprende dentro da obra, né? Então ele não se especializa para entrar na obra como um especialista, né? Porque ele não pode perder esse tempo e nem tem dinheiro para investir naquilo.
quanto o profissional já habilitado, né? O engenheiro, o arquiteto, que ele sai da faculdade, né? Ou até o técnico, com uma teoria e sem ter essa especialização dentro Mas, da Alexandre, faculdade. eu acho que uma das melhores faculdades está na obra, né? Não, eu Porque concordo, hoje, mas você esperar que o profissional se especialize dentro da obra, né? sim, mas ao longo da carreira dele, por exemplo, para o cara chegar a um cargo de encarregado, ele tem que conhecer de tudo um pouco, para poder ele saber conferir um trabalho, Sim. entendeu? Só que eu acho que hoje o pessoal está mais preocupado no salário do que que você ser um bom profissional, sabe? Você ser considerado. Que para mim, na minha época que a gente fazia muito alto padrão, para mim o meu maior salário era na hora que o cliente recebia e ele Me ficava elogiava, né? contente, cara. Me elogiava. É o teu ganho. Ali para mim era o meu prêmio da obra era aquilo ali. Mas você é uma Entendeu? pessoa que demonstra que você tinha um propósito. Infelizmente, o que a gente não tem é propósito, né? A maioria não tem propósito. Você tá de passagem. Eu saio de casa, vou trabalhar, ganho o meu, chego, Sim. compro o que eu quero comer, o que eu preciso, na grande maioria, infelizmente, né? Você tem que atender às necessidades mínimas. Mas eu vejo, assim, uma preparação que a gente tem que começar a olhar, que eu falei, não, a gente não pode, a gente tem que parar de agir de forma corretiva e começar a agir de forma preventiva. Eu vi uma palestra sobre uma professora do Liceu, né, de Artes e Ofícios. O Liceu ficou muitos anos sem o curso de técnico de edificações, olha que absurdo. E retomou esse ano, em 2024. Só que retomou com uma grade diferente. Uma grade com propósito. Qual que é o propósito? O técnico de edificações, ele vai sair do curso preparado para ter um emprego. E não só ter uma certificação, um diploma. Sim. Então, para ele estar preparado, os professores que trabalharam nessa grade, né, eles viram o que o mercado precisa. Então, o que esse profissional realmente precisa? Não é só a parte do ensino, de saber a matemática, de saber ler uma planta, mas qual a planta, quais os detalhes que a planta precisa ver, se atenta a planejamento, né? Que você falou bastante, os itens de um orçamento bem feito. Então, fazer um orçamento, mas você sabe quais são todos os insumos, todos os coeficientes que você tem que utilizar para fazer esse orçamento correto, em que momento fazer esse orçamento, como você faz para que esse orçamento dê base suficiente para replanejar a obra, porque você planeja a obra, sim, daí você orça em cima de um planejamento, né? Não dá para fazer o contrário. Primeiro você tem que saber o prazo, as condições, tudo que você vai fazer para orçar. Depois que você orçou e você viu a realidade, você tem que replanejar a obra para se adequar ao orçamento real. Então, esse pensamento de retroalimentação, de o que realmente o mercado tem necessidade hoje, o que falta, eu achei bem interessante. E é o que você falou, são muitos cursos de engenharia, de arquitetura que tem no Brasil hoje, mas eles não preparam o profissional, né? Eles só habilitam os profissionais. Mas o preparar não está sendo feito. E achar que o profissional vai se preparar depois, a maioria não tem tempo, né? Não tem paciência, não pode nem esperar. Tem profissional que sai e fala assim, eu já preciso do emprego, já preciso ganhar dinheiro. E eu estou ganhando esse dinheiro, para que eu vou gastar ainda para me especializar? É muito difícil, né? Isso o cara jamais ele quer fazer com sua história. Ele já passou 4, 5 anos ali. Mas eu acho que hoje você pergunta para alguém, você vai fazer medicina? Vai. Quanto tempo é? Medicina é pelo menos 6 anos. Que é 5 de curso, 1 de especialização. Engenharia vai ter que ser assim.
Quanto tempo de curso? É 6 anos. Você sabe que nos Cinco, Estados mais Unidos um. funciona... É interessante o curso de engenharia. Tem um tio que dá aula lá. Ele fala assim que durante o curso, você tem os primeiros anos básicos, né? Depois você se especializa. Então, eu quero ser um engenheiro calculista. Então, você se especializa em cálculo. No final, você presta uma prova para saber se realmente você está capacitado para aquela especialização, e você recebe a tua habilitação naquela especialização. Ah, eu quero ir para gerenciamento. Não, gerenciamento você não tem especialização. Ele tem que voltar e fazer as matérias da faculdade focadas em gerenciamento, para daí se habilitar para gerenciamento, para daí poder prestar esse serviço de gerenciamento, né? E na parte, eu não lembro agora de quanto em quanto tempo, mas a pessoa tem que fazer uma nova prova para saber se ele ainda está habilitado, porque tem as inovações, o desenvolvimento tecnológico, tudo o que mudou da época que você saiu da faculdade, porque mudou muita coisa, né? Eu que já saí há mais de 30 anos da faculdade, mudou demais. E tem muitos que não se atualizam, não focam em outras áreas, né? Então, é bem interessante essa ideia que você falou. A pessoa tem que se preparar, porque tem que se especializar. É o que você falou, a medicina. Ele é um cirurgião cardíaco, ele não pode ser outro sem voltar e fazer a especialização e prestar outro serviço, né? Muito interessante. Vamos ver, aqui tem alguns itens que... vou citar o Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre atitude, né? Que falta atitude das pessoas, né? Não vou falar de colaboradores nem profissionais, das pessoas. São pequenos atos de capricho que refletem um grande caráter. Então, esses atos de olhar no olho, o que eu estou te falando, você pode me cobrar, atos pequenos que você faz, mas mostram o caráter, né? Capricho não é obsessão pela ordem, é cuidado com a vida ao redor. Então, assim, tudo que a pessoa é caprichosa já vem e fala assim, nossa, você tem toque. E não é. Na verdade, você gosta de ter ordenação na sua vida. No trabalho, o capricho se transforma em qualidade e excelência. Então, realmente é o que você falou. Se ele é bom naquilo, faz com gosto, faz com capricho, é um trabalho de excelência. Sim. E todo mundo conhece ele como excelência, né? Capricho é o detalhe que faz a diferença entre um profissional ou uma pessoa medíocre e uma pessoa extraordinária. Isso é verdade. Então, são alguns pontos que o Mário Sérgio Cortella fala sobre atitude e que eu acho que falta um pouquinho da atitude, mas eu acho que falta um pouquinho a gente provocar essa atitude nas pessoas, né? E demonstrar para ela que o fazer correto, o ser profissional, tem uma vantagem, né? Porque o que eu sinto hoje é que é difícil você diferenciar dentro de uma empresa, de um canteiro de obra, nem se fala, entre o medíocre e o extraordinário. Porque no final, se você não se esforça e tem uma empresa que dá o prêmio, alguma coisa, na verdade os dois ganham a mesma coisa, né? A mesma aquele situação. Que dá muito retrabalho, que aquele que produz muito, está na mesma situação, às vezes ganha o mesmo salário, ou se não ganha o mesmo salário, a diferença é tão pequena que ele até questiona o porquê ser extraordinário. Infelizmente hoje a gente está naquela situação, né? Fazer o correto e agir da maneira correta, você é um bobo, né? Então é algo para se pensar. E também na parte de empresas que você falou, quando vocês comentaram bastante sobre os encarregados, né? Como que ele trabalha e dar o exemplo, a gente criar líderes, né?
Porque o Donald McGannon, ele fala que liderança é ação e não posição. Então a pessoa acha que o líder é só aquele que manda e é o chefe. E não. É como você faz as coisas, como que você tá... Eu mesmo, falando agora até da cidade de Matarazzo, que foi lá até onde a gente se conheceu, né? Grande escola. Quando eu entrei lá, tinha muitos mestres. Né, Vlad? Uhum. Tinha muitos mestres e outros caras até com, sei lá, até com mais bagagem do que eu, né? Mas eu acho que às vezes é algumas atitudes que a gente toma que marca algumas pessoas, né? Que nem você sabe mesmo, a gente marcou uma pessoa que Sim. é quem hoje eu agradeço muito. Que é um grande líder. Então, não vou falar o nome dele aqui que eu não sei se pode. Mas foi um professor e para mim é um padrinho que aonde eu ando eu tenho que tomar muito cuidado porque o nome dele tem peso e eu tenho que respeitar, né? E tenho que manter os cuidados que ele teve comigo, eu tenho que retribuir isso, né? Uhum. Então, tinha muitos encarregados, tinha muitos mestres lá, só que, às vezes, você gritar não quer dizer que você é o líder. O chefe, né? Você é o chefe, você manda. Não, às vezes você abaixar a cabeça para algumas coisas, às vezes você pode sim ser o líder. E o que aconteceu às vezes foi isso. Às vezes muita gente, por exemplo, a segurança. Antes da gente estar na cidade de Matarazzo, a gente tinha a segurança do trabalho como uma pessoa que parava o trabalho. Parava as atividades. Então parava de produzir. Só que a gente entendeu que não é bem assim. Tá. A segurança... Por que o Tec Segurança para a sua atividade? Porque você está errado. Se você estiver certo, ninguém para a sua atividade. Entendeu? Não tem como ninguém parar. Você está certo, quem é que vai te parar? Ninguém te barra. O foco total tá no cumprir o prazo, né? Por que parar, né? Então, o que eu tentei ganhar? Tentei ganhar onde era o problema. Por que paravam a área de fulano? Porque o cara não está cuidando da segurança. Então está parando toda hora. Então eu vou cuidar da minha segurança. Na minha área ninguém vai trabalhar errado. E eu ia lá e batia colado mesmo. Fazia sistema de segurança. Tanto que eu desenvolvi até um projeto lá e fiz um guarda-corpo. Eu botei até o nome de Jet lá, porque era madeira descartando direto e a gente pegou e eu fiz um projeto lá que acabou esse negócio de estragar a madeira. Só mobilizar de um lado para o outro. Então, é você fazer diferente, é você prestar atenção no vizinho. Quando você está prestando atenção no vizinho, não é para você ser igual a ele, não é para você imitar ele, é para você ver onde que estão errando e você não fazer a mesma coisa. Então, no meio daquele monte de encarregado e mestre que tinha lá, porque era uma obra grande, tinha várias áreas de trabalho. Eu fui enxergado por eu tomar conta de umas áreas por causa que eu me desenvolvia do jeito que eles queriam. Não é porque eu era melhor do que ninguém. Sim. É porque eu desenvolvia o jeito que o empreendimento precisava. Dava resultado. O empreendimento precisava de segurança, qualidade. E eu atendia o pessoal. Eu tentava fazer o máximo para poder atingir. Entendeu? Criava coisas que desse retorno para o empreendimento. Porque numa obra grande você consegue criar um monte de coisas. Você consegue criar proteção, criar uma coisa que vai evitar de você gastar financeiro e gastar para o meio ambiente também, porque você destruir madeira, destruir tudo, você está estragando o meio ambiente. Foi aí onde eu fiz o que eu falei lá sobre o guarda-corpo. Fiz o guarda-corpo e aí até começaram a usar um monte aí em outras obras, só que aí o pessoal não leva à frente porque é coisa que facilita, né? E quando facilita, mexe com muitos, né? Esse é um item complicado. Acho que a gente tinha preparado aqui um roteirinho, né? Falar sobre as obras estouradas de orçamento, atrasadas, desafio na construção. Mas acho que tem papo, né, para mais de um podcast. Aí falamos bastante sobre o motivo de estouro de orçamento.
Focamos bastante na mão de obra, porque é o que a gente domina, o que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos. Mas você vê que ela tem impacto em quase tudo, né? Quase tudo, Principalmente assim, os orçamentos estourados, né? Um item até que também na reportagem do CTE News falou, mais de 63% das obras do Brasil estão fora do custo planejado. É um número muito próximo dos 61% de obras atrás. Então você vê que tem correlação direta, né? Essa parte de análise detalhada dos riscos que tem a obra. Então você peca no atraso da obra e paga o preço no estouro da obra. Né? Eu acho que o estouro começa desde do tempo do ciclo que você falou. Então o ciclo da implantação, que é demorado, que pode demorar até 4 anos, dependendo do timing que foi feito esse orçamento. E os reajustes que estão tendo na construção civil, que é absurdo, o cimento aumenta toda semana, aço, alumínio. Então isso impacta direto nos estouros do orçamento. A mão de obra em si, desperdício, é absurdo ainda o quanto a gente desperdiça de material em obra. Ainda se falar que a cada 3 obras, uma é desperdiçada no Brasil, em 2024 isso é absurdo. Eu acho que esse número já não é mais a realidade, mas continua tendo ainda muito desperdício, né? Inclusive na parte de desperdício, que não tem a ver com esse momento de obra, né? Tem no final, é realmente entender o teu cliente final, porque ele tem uma exigência enorme da entrega do produto final, ele quer que esteja perfeito, mas você passa na frente das obras entregues, o que tem de caçamba, de material sendo desperdiçado por causa das reformas. Infelizmente, você tem a máxima no mercado imobiliário, que são 3 pontos super importantes para você lançar um empreendimento, porque vai vender. Endereço, endereço, endereço. Né? Então, quer dizer, o cara comprou aquele produto por causa do endereço. E é verdade, tanto que ele não gostou de nada que tem lá. O produto em si, ele destruiu o produto e reconstruiu. Então, será que não tem que ter um olhar para esse lado de chegar para o seu cliente e falar assim, você só quer o endereço, então vamos trabalhar para você ter o endereço e o teu produto de uma forma diferenciada. Tá certo que aquelas empresas especializadas em produtos específicos, né, as modificações, a personalização saiu um pouquinho do momento, mas talvez você não personalize, mas deixe ele mais cru possível para ser personalizado. Mas a gente tem visto, viu? Que tem sido até um desafio pra gente na Rodrigues, porque a gente quer fechar obra de reforma, de apartamento, personalização, construção. É verdade. E as construtoras estão cada vez mais entrando com a personalização. Então isso é um item bacana para isso que você falou. Sim. Já personaliza, evita desperdício, evita retrabalho, evita colocar um produto que não vai ser utilizado. Então tem isso. E o cliente final tem todas as garantias, né? Porque se ele deixar para depois, daí tem a gestão de reformas, os profissionais que vão entrar, se eles realmente a modificação vai ser feita da maneira correta, cumprindo todos os prazos, que nem eu vi um amigo falando assim, quais são as ARTs, né, atestado de responsabilidade técnicas exigidas numa reforma? Todas que são exigidas para uma execução, né? Você tem aquela lista interminável, Sim. Tudo que você tem que ser responsável, porque a reforma vai ser diferente. Então, são coisas interessantes. Eu acho também, na parte de atrasos de obras, né? De orçamentos estourados, desculpa, a forma de contratação. E daí eu queria questionar vocês, porque você faz um contrato para mitigar riscos, né? Na verdade, o contrato ideal seria um contrato onde fique bem claro as suas responsabilidades, seus deveres e suas obrigações, né? Mas também o que você tem em troca de todas as partes. E não um contrato para você discutir ele futuramente. Se você está buscando se proteger legalmente, já
princípio do contrato é errado. Nós fizemos alguns anos atrás uma missão para o Japão, lá pelo Sinduscom, e a cultura é interessante do japonês. O contrato dele é 2 folhas no máximo. O que você tem que me entregar e o que eu tenho que te entregar. O resto, essa parte de mitigação de riscos, se ocorrer um problema, se isso acontecer, se isso daqui, o japonês já fala assim, se você está achando que vai ter problema, é melhor nem fazer o serviço, nem fazer o contrato. Eu não vim aqui para me proteger de um problema, eu vim aqui para não ter problema. Então é alguma coisa de cultura bem interessante para se aprender. Mas na parte de contratação, vocês, na verdade, vocês prestam serviço para construtoras diferenciadas, né? Sim. Mas infelizmente até as diferenciadas têm os seus pecados capitais. Tá claro para vocês o contrato, assim, eu vou fazer esse serviço, o procedimento é esse, né? A tolerância, a verificação do serviço que vai ser colocado pelos fiscais na obra é essa, então tá claro isso para vocês? Tem vindo cada vez melhor, cara, cada vez melhor mesmo. Tem construtoras, que a gente combinou de não citar nomes, que tem uma carta convite muito legal, fala até da ficha de verificação de serviço, de tudo que envolve, o que é seu, o que não é. Existem falhas, existem, e tem outras menos, outras vem lá escrito metro cúbico e você tem que colocar no seu BDI tudo que você sabe que envolve, todos os indiretos, recebimento de material, transporte horizontal, vertical, isso não tá. E tem carta proposta que já vem com tudo isso. Recebimento de material vem aberto, almoxarife vem aberto, construção de barracão vem aberto. Então tem sim uma evolução melhor na contratação. Mas ainda tem o item do comparar laranja com melancia, né? Você ainda tem uma empresa que cumpre, que sabe o que está lendo, os riscos que está assumindo e vai colocar em prática, e a outra empresa que só está a fim de assinar o contrato, porque é mais um contrato, é mais um valor de faturamento que ela vai ter, os problemas depois ela resolve, e daí a gente entra no retrabalho, nos problemas de falta de produtividade, nos questionamentos, né? Eu não entendi isso daqui era meu, eu não sabia, e fica nesse vai e vai, enquanto isso atrasa a obra, estoura o orçamento. Então você tem uma lição de casa também dessas empresas que tem, não é só o documento que está claro, né? A homologação, a quem eu estou contratando, tem que estar claro. A homologação é importante. Eu não posso responder por eles, mas já tive do outro lado, e tem, quando a gente faz a obra da Rodrigues, outro nível, né, outro porte. Mas a gente percebe que sim, porque hoje o mercado está muito concorrido e de empresas de vários tipos. Tem empresas pequenas que estão começando agora, que está num Simples Nacional e que não sabe orçar, não sabe todos os indiretos, e ela vai lá e coloca preço. Tem a gente... Peca pela ignorância mesmo. Peca pela ignorância, não sabe. Tem a gente que coloca até quantas luvas o cara usa durante a semana, e a gente precisa disso. E coloca todos os indiretos e faz um orçamento mais completo possível e aberto para o cliente ver. E tem o cara grande, que ele não coloca nada porque ele tem força depois para conseguir os aditivos. E aí o cara que faz os suprimentos, que faz a homologação, tem que ter a capacidade de saber que ele está comparando essas 3 empresas. Porque ele pode contratar o forte no menor preço e depois brigar com o cara nos extras. Normalmente ele perde, porque o cara é bom, se especializou em extra. Ele pode contratar o pequeno e fingir que achou que o cara colocou tudo e no meio da hora tem que trocar. Ou ele pode trabalhar junto com a gente, a 4 mãos, a gente abre o orçamento. Não que nós somos os melhores desses 3, eu estou falando. Mas a gente tenta fazer da forma mais assertiva. E mais transparente. Então a gente abre o preço, faz junto, vamos lá, isso aqui é assim, isso aqui nós imaginamos assim, foi tanto preço, a gente faz uma reengenharia para chegar num valor que a gente já fez com outras construtoras. Então os suprimentos têm que ter a capacidade de fazer essa homologação, senão ele vai contratar errado.
E tem uma parte também que falam hoje muito, né? A busca da produtividade é a busca da industrialização, dos novos métodos construtivos, uma construção mais seca, utilizando menos mão de obra, né? Você até falou dos prédios mais altos. Mas eu acho interessante, o Renato da REM, outro dia numa palestra, falou sobre a falta de planejamento e estudo do método construtivo. Porque são ciclos que você tem de serviços que às vezes você esquece que impactam, né? Então, por exemplo, você tem uma parede de fachada pré-moldada e você esquece de estudar que a logística toda da obra é bem diferente, né? Os espaços que você tem que ter de estoque ou de just in time, que aquilo tem que chegar no momento, ou se até a obra está preparada, né? Ele falou que teve uma obra que eles não verificaram e tinha uma rede elétrica na frente da obra que dificultava o içamento das peças para sair do caminhão e colocar dentro da obra. Então, essa falta de estudo do ciclo, né? Então, a industrialização precisa realmente dos especialistas, né? Das empresas serem mais focadas nos especialistas, mas também precisa de um estudo a quatro mãos, né? Porque você, na teoria, você acha que cobriu todas os problemas, mas ter a participação de vocês, que é do dia a dia, e discutir com vocês, olha, agora vamos fazer desta forma, que é diferente do arroz com feijão, estudar e verificar e todos os impactos que aquilo tem é muito importante, não é? E eu acho que tem pontos. Nós temos o imediato, que é o que o Jarbas faz dentro do canteiro de obra com a mão de obra, e que as empresas precisam fazer com os materiais também. Eu fui numa palestra da Supermix falando sobre argamassa semi-plastificada, que é uma excelente solução para tanto a argamassa de revestimento quanto a argamassa de contrapiso. Você já recebe ela pronta, já batida, você não precisa dosar, então você tem a garantia de que ela vai vir na dosagem certa, e ela não é aquela coisa que dura 2 horas. Eles colocam umas caixas e dura até 3 dias, se você cumprir. E aí você bombeia ela para o andar, então a produção é muito maior, envolve menos mão de obra, menos transporte horizontal e vertical. Essas são soluções importantes e para a parte mais grave, que é agora, que nós precisamos dar, que o Jarbas dá no canteiro, que essas empresas precisam dar. E essas outras que são futuras, que é estudar os ciclos, mudar, ver o que dá para ser feito diferente, porque senão a gente não consegue cumprir com essa escassez da mão de obra, com essa debandada, e com volume, não tem demanda para isso. Entendi. Bom, dos itens que a gente ficou de bater um papo, a gente só faltou um, que é a demanda versus oferta. Acho que a gente pode falar rapidamente, né? A gente já comentou que é localização, 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 então a demanda está todo e a oferta está muito nisso, o porquê foi feito, né? Então a gente vai para aquele início que nós falamos de todos os estudos que são feitos dentro do ciclo, né? Todas as etapas que têm que ser cumpridas durante aqueles mínimo de 4 anos, então tem um impacto muito forte nessa demanda e nessa oferta, né? Tem um dado da Imóvel Web que fala que hoje tem mais de 540 mil apartamentos à venda só na cidade de São Paulo. Então é um volume grande. A gente sabe que está longe de abastecer toda a necessidade. Então, apesar de ter 540 mil apartamentos, é um número muito grande, a necessidade é muito maior na nossa cidade, né? Fora que não é só pessoas que precisam do imóvel, são pessoas, inclusive, que vivem em imóveis precários, né? Que teriam que ter um imóvel decente. Então, apesar do número ser gigante, você tem uma demanda muito maior do que essa oferta, né? E um dos desafios
que a gente fala no mercado lá, como vocês sabem, na India a gente trabalha muito com a manutenção de unidades em estoque. Então, as unidades que depois que o empreendimento foi entregue, que ainda não foram vendidas, que vão continuar à venda durante a operação já do prédio, elas estão lá. E a gente tem uma ideia que, assim, você vai comprar um carro numa concessionária, o carro tanto novo como usado, ele tá perfeito, né? Tá limpinho, Sim. cheirosinho, bateria, né? Olha, o carro tá à venda, você vai lá e bate a chave e o carro não pega, não funciona. Então, como que o pessoal lida com isso, né? Nós trabalhamos em deixar o imóvel pronto para venda a qualquer momento. E se ele tiver algum defeito, vai ser um defeito de comercial. Então, é uma negociação ali. E não um É uma defeito... modificação, não um defeito, né? Não a falta de conservação, né? E inclusive é um negócio interessante, né? Os incorporadores e consultores exigem que desde o primeiro dia da entrega do imóvel, o cliente, né, o usuário, ele comece a manter o imóvel. Então faça todas as manutenções preventivas, que tem todos nos manuais do proprietário, das áreas comuns. Mas ele faz isso na dele, que está lá parada, porque o reloginho do tempo desse imóvel está correndo, né? E quem que é o usuário? Não tem usuário, mas tem alguém que tem que olhar por aquilo, né? Porque a garantia, você tem uma garantia mínima que você dá, mas a garantia de longo prazo, de 2, 3, 5 anos, elas estão correndo com a data do habite. Então, é algo interessante de se ver como essas empresas estão trabalhando, né? Então, você abre o apartamento para vender, o corretor vai vender o apartamento, ele está sujo, sem conservação nenhuma, às vezes seca a água, né, do ralo, Mau cheiro. um mau cheiro, e daí vai provar para o cara que o mau cheiro é porque o ralo está seco e não que tem um vazamento de esgoto, um retorno de esgoto, um negócio desagradável. A gente já encontrou muitas unidades onde você abre e daí você vê que a unidade superior, né, ou as laterais, devido a uma modificação ou até de um problema de assistência técnica, impactou nela. Então, forro caído, vazamento, infiltração, e ninguém está sabendo, você só fica sabendo quando você abre a porta para vender. É um negócio meio desagradável. Porque até a água parada ela já choca e já dá mau cheiro no ralo, né? Exato. Lavabo é mestre para acontecer isso. Então, não tem ventilação nenhuma, né? Você não deixa as janelas abertas para ventilar, porque se não deixar aberta, chove lá dentro. A gente tem os pombos, né? Os famosos, aquela varanda gourmet, os pombos tomam conta, aquilo é Os ratos de cidade. Fica um horror. Então é um negócio bem interessante para discutir. Eu acho que a gente atingiu o nosso propósito do nosso episódio 0. Fica aberto aí, quer falar umas últimas palavras aí. Eu acho interessante a gente até divulgar, né? A nossa ideia é ter esse papo aberto, mas tem um feedback das pessoas que a gente vai atingir com o nosso papo, né? Nós vamos trazer convidados na próxima, né, Vlad? Vamos. A ideia é dar uma continuidade até do mercado imobiliário, não só na área que a gente mais atua, mas se a gente tiver um feedback do pessoal que escutou o nosso bate-papo, seria bem interessante, né? A gente falou muito sobre especialistas, queremos recebê-los, conhecemos bastante, temos certezas que vamos aceitarão, né, a proposta de vir. Então, se quem assistiu o vídeo e puder comentar e falar, sabe, qual que é a área que está mais aflita para saber, a gente pode tentar focar nisso aí. A gente ainda tem conteúdo para falar, nós três aqui, bastante, poderia aprofundar também nisso aí, mas queremos receber pessoas e espero que vocês tenham gostado. Realmente foi um bate-papo, é um programa 0, a gente gagueja, fica nervoso e o que a gente ensaiou nem sempre sai, mas a gente está acostumado a fazer isso aqui numa padaria, está acostumado a fazer isso aqui conversando lá nos nossos escritórios.
Então eu tenho certeza que no mínimo um papo claro saiu, né? Porque... Bem honesto, né? e honesto, que é o que a gente sempre faz. Acho que é Bom, isso. eu não ensaio nada, não tenho um texto, não tenho nada, então só peço desculpa se saiu alguma coisa que não era para sair, né? Imagina. Mas Falou Então, bastante, hein, Vlad? Foi. O Jarbas falou que ia ficar quietinho, tá nada, né? eu não vim aqui, eu vim meio despreparado, mas É. estamos Mas aí e estamos preparados aí. Vamos lá, Eu vocês sabia que precisarem era aí. o que mais tinha conteúdo é o Jarbas, que vivencia muito essa parte de obra aí. As dores, né? As dores. Que mais lamenta, né? Que E a hoje... gente reclama muito, porque o Vlad ele faz orçamento e eu toco a obra. Então eu tenho que, para mim negociar dentro da obra, eu tenho que perguntar pro Vlad. E a ver o que o Vlad me oferece é muito justo. E eu fico meio brabo, porque... Mas é isso, né? Mas se a gente tiver, assim, se o nosso papo chegar em alguns contratantes, né, e eles se sensibilizarem com isso e entenderem que o que a gente quis dizer é que muitas dessas dores que a gente tem impacto negativo para eles, Sem dúvida. atrasando a obra, estourando orçamento. Sim. Então, E a se a gente troca conseguir... de fornecedor é absurdo o impacto que tem. Exato. E a gente tem passado por isso várias vezes. A gente vai em obra que tem que trocar e às vezes a gente chega lá, percebe que o problema não é o empreiteiro, tenta conversar e tal. Mas a gente está super disposto, viu, Lê? Não só aqui, recentemente eu tive numa gerenciadora, conversando com um dos gerenciadores lá da cidade de Matarazzo. Uhum. E sobre isso, falei, cara, me recebe aí pra gente tomar um café? Recebe. E aí eu sentei lá, falei, eu tô um pouco aflito. Eu acho que eu tô tentando te dar a informação para que vocês façam o gerenciamento, que façam o planejamento, que incluem esses novos cenários de tudo, material, mão de obra. Eu não quero inventar a roda, mas nós estamos vendo o sofrimento. Então, aqui dentro ou fora daqui, nós estamos super dispostos a trocar essa ideia para que saia. Que nem você falou, a gente vai atingir talvez alguns contratantes e o que a gente sempre fez, quem conhece a gente sabe, é isso. Na hora de fazer o orçamento, o nosso orçamento é feito assim, ó, tá aqui, tá tudo junto. Tá Bem até aberto, quanto a né? gente ganha aqui, ó. E você vai ver que é pouco e não tem margem para errar. Vamos dar uma solução para isso. Talvez a solução nem esteja aqui, porque esses custos são fixos. A solução esteja numa reengenharia. Então a gente precisa partir talvez para essa argamassa semi-plastificada, porque vai envolver menos mão de obra, e a gente faz isso junto. Então, estamos super dispostos para isso. Não, é interessante você falou, porque esse livro que eu citei dos princípios da liderança servidora, que é o Capitalismo Consciente, ele foca muito nessa transparência, que quando você tem essa transparência, essa troca de informações, você tem o ganha-ganha-ganha, né? Sim. Então, eu que estou passando uma informação para você que está recebendo tem um ganho. Se você absorver essa informação e considerar isso, eu tenho um ganho também, né? E o nosso cliente final também ganha. Então, esse ganha-ganha-ganha é muito interessante para a gente divulgar. Então, a nossa intenção, né, o objetivo é de ter um canal aberto para que esse papo nosso, né, do café e do almoço não seja uma mesa de penúria, né, de chorar Sim. as dores, e sim seja de uma troca de conscientização do que é o problema real, do que a gente está buscando, né, de boas práticas, o que o pessoal está fazendo, né, propósito de buscar realmente esse ganha-ganha-ganha. E até para que também, não só a construtora, como o cliente final também, ele saber o que a gente está passando no mercado com Sim. a mão de obra, né? Porque eu sei que quando o cara compra um apartamento, ele faz um investimento, ele quer saber a data final que ele pode se apropriar daquilo ali e ele fazer negócios ou residir, né? Sim. Não ficar achando desculpa para os problemas. Então, mas é bom saber até para a gente
também não lidar no dia a dia só com desculpa, porque a gente não tenta arrumar desculpa, a gente tenta jogar real. Eu chego no escritório das consultoras e eu falo mesmo, falo, ó, esse fulano tal saiu, tô contratando, eu mando até a entrevista com ele e mando o exame feito. Tem cara que ele faz o exame, faz a integração e não vai para obra. É difícil. Entendeu? Então, a gente precisa deixar bem claro e transparente para a construtora que a gente não tá com mentira. Sim. Porque se pegar a gente com mentira, putz, perde tudo. Você perde a credibilidade, você perde a confiança, perde tudo, porque a gente precisa passar a real. E é isso que está o mercado e a gente tem que se enquadrar nele, né? E tá disposto. E eu tô disposto a gente ir para frente, né? Legal, já. Vamos lá, Obrigado. Legal, isso aí. Valeu, Ale, obrigado. Valeu. Até a Obrigado. próxima. Valeu. Até a próxima, Vlad.